Graça e paz a todos vocês. Eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, trazer-vos um entendimento acerca da sã doutrina, da palavra da verdade. Esta palavra que nos trouxe uma liberdade que não tínhamos quando vivíamos aprisionados dentro das sinagogas, nesse sistema doutrinal religioso, com véu sobre o rosto, cegos guiados por cegos, mortos espiritualmente. Mas hoje é diferente. O entendimento veio por meio da revelação da graça de Deus. Somos livres hoje. A salvação veio à nossa mente e nos trouxe o entendimento. Assim sendo, hoje nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Queridos, sob o tema arrependimento de remissão de pecados, foram somente para Israel. Vamos contrariar o sistema doutrinal religioso evangélicos. Em Atos capítulo 5, versículo 30 diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, suspendendo-o no madeiro. O Cristo, nascido de mulher, judeu, a manifestação de Deus em carne, que veio para cumprir a lei e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Diz aqui que ele ressuscitou depois de ter sido morto e suspendido no Calvário, lá no madeiro. Diz ainda aqui que Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, cumprindo-se Isaías, quando lá diz que um príncipe, um menino vos nasceu e o principado estava sobre os seus ombros, e o chama de Salvador, porque ele veio para trazer arrependimento e a remissão de pecados. Está aqui. Atos capítulo 5, versículo 30 e 31. Então o que acontece? Uma das questões mais incompreendidas sobre a morte de Jesus pela religião e pelos religiosos é a sua motivação. Eles afirmam categoricamente que Jesus veio e sacrificou-se por toda a humanidade. Morreu por todos, para que todos fossem salvos por ele. Quando aqui diz para a remissão de pecados de Israel. Por que tão somente de Israel? Porque eles eram pecadores, se tornaram transgressores da lei e precisavam de se arrepender. Então Jesus de Nazaré veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, a fim de que eles alcançassem o que? O perdão. E a motivação para eles foram o pecado, sim, dito pelo sistema doutrinal religioso, que a motivação para ele dar a sua vida por toda a humanidade foi por causa dos pecados de todos e não de muitos.
Porque quando eles leem Romanos capítulo 3, 23, que lá está escrito, todos pecaram, eles incluem todo o universo, toda a humanidade, quando ali se refere ao mundo de Israel. Os judeus pecaram, porque transgrediram a lei. E transgressão da lei era pecado. Então esse texto de Romanos 6, 23 é um texto predileto da religião, para dizer que diante disso Deus ofereceu o seu Filho para perdoar todos. Outro texto predileto deles é João 3,16, quando lá está escrito, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alegam que diante da queda, como também está escrito em Gênesis 3,15, Deus prometeu um Salvador para derrotar a serpente. São argumentos usados pelos líderes religiosos a fim de convencer as pessoas a aceitar Jesus como Salvador, se batizar em águas para remissão de pecados. O pecado de todos, segundo eles, não podiam ficar impune. Então, eles dizem, Jesus assumiu o nosso lugar, o lugar de todos, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para que todos fossem salvos por ele. Queridos, no Monte Sinai, Moisés recebeu leis, mandamentos, ordenanças, que foram escritas em tábuas de pedras. Quem era o povo de Deus? Tão somente os judeus, tão somente Israel, segundo Êxodo capítulo 6, versículo 7. Então essas leis vieram depois que eles foram libertos, quando estavam ainda escravizados lá no Egito. Deus enviou Moisés para que o libertasse da escravidão, tirando-os de lá e denominando como seu povo. Eu serei o seu Deus e vós será o meu povo. Então os 613 mandamentos, que eram conjuntos de leis, que de acordo com o judaísmo, essas leis constavam no Torá, os 5 livros de Moisés, e a violação ou a quebra desses mandamentos, ou de um deles, era chamado de transgressão. Quando o João, ele escreve na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 4, e diz que todo aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, ele estava se dirigindo aos judeus. Todos os judeus que diziam que não tinham pecado, eles eram o quê? Mentiroso, porque todos eles eram transgressores da lei. Então, foi necessário que Cristo viesse, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17, e em Mateus 15, 24. O Nazareno disse, eu vim para cumprir a lei. Está escrito ou não está escrito? É uma invenção nossa? Nós que somos da graça de Deus, é uma invenção? Nós estamos inventando isso? Não. O próprio Nazareno disse, eu vim para cumprir a lei. Provavelmente, lógico, estou conjecturando, se não houvesse transgressores da lei, não havia o pecado. Uma vez não havendo pecado, por que ele viria? Mas por que ele veio? Porque precisava cumprir a lei em favor do seu povo.
de todos os judeus que se tornaram pecadores. O seu povo estava debaixo de maldição e morte. E Deus amou o seu povo de tal maneira que enviou Jesus, a sua manifestação em carne, para que os livrasse da condenação e da morte. Então a sua vinda foi para cumprir a lei, como ele mesmo disse, e salvar todos que estavam perdidos, que ele usou de uma metáfora, de uma figura de linguagem, dizendo as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque dentro da cultura judaica, eles conheciam muito bem o comportamento das ovelhas, a posição das ovelhas. Era comum pastores de ovelhas cuidarem de ovelhas, e quando uma se desviava do aprisco, esse pastor, ele fazia de tudo para trazê-la de volta, se empenhava até que conseguisse trazer ao aprisco aquela ovelha perdida. Davi foi pastor de ovelhas. Amós também foi pastor. E tantos outros. Então os judeus, dentro da sua cultura, entendiam muito bem o que era isto. E Jesus então usa de metáfora, de uma figura de linguagem, para expressar, dizendo: eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu vim dar a minha vida pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, assim como um pastor de ovelhas dava a sua vida até que encontrasse a ovelha que se achava perdida. Então ele veio porque todos se tornaram pecadores. Querido, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz que antes da lei, o pecado não era imputado, apesar de que havia sim o pecado, mas ele não era imputado. Por que não lhes era imputado o pecado? Porque não havia uma lei para que pudesse imputar o pecado sobre Israel, sobre o povo de Deus. Se não existe uma lei, você não pode ser culpado ou condenado por algo que você fez, não havendo uma lei. Exemplo, digamos que não tivesse no Código de Trânsito uma multa para quem avançasse o sinal, quando estivesse em vermelho. A pessoa avançaria o sinal, seria uma imprudência, poderia causar, sei lá, uma série de consequências, mas ele não poderia ser punido, porque no Código de Trânsito, não havendo uma punição, não lhe seria imputado aquele seu ato pela sua inconsequência. Ele errou, sim, não deveria avançar. Então não poderia lhe imputar uma multa, uma penalidade, porque não havia uma lei para que pudesse imputá-lo. Deu para você entender? Então antes não havia a lei, e não havendo lei, segundo Paulo, o pecado não lhe era imputado. E então eles não eram pecadores. Mas quando eles recebem a lei, as 613 leis do Torá, quando 365 delas diziam do que eles deveriam fazer, que eram chamadas de positivas, e 248 de negativas, o que não deveriam fazer, uma vez eles tropeçando em uma das leis, se tornaram pecadores, passaram a estar debaixo
de condenação e morte. Daí foi preciso que Deus, por amar o seu povo, por amar Israel, enviasse o seu próprio Filho, a sua manifestação em carne, para que pudesse cumprir aquilo que os judeus tinham que cumprir, mas não estavam conseguindo cumprir. Então, eu estou trazendo esse entendimento para desfazer de uma vez por toda essa mentira, esse engano dito pelo sistema religioso evangélico, que as pessoas são pecadoras, e uma vez pecadoras, elas precisam se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador, batizar em água, comer pão, tomar suco de uva e frequentar um templo religioso e se submeter à autoridade de uma liderança que se diz ter sido outorgada por Deus. Isso é mentira, isso não é verdade. Aí, antes que você escreva lá, antes que você pegue um texto isolado para tentar justificar e dizer então, como não são pecadores? Se fizerem isso ou se fizerem aquilo, como as pessoas não são pecadoras? Elas estão, sim, cometendo as obras da carne. Estão o que? Errando o alvo. Mas por que erram o alvo? Por que cometem essas obras da carne? Porque são carnais. Porque não são espirituais. Porque não foram salvas na mente. Porque são religiosas e vivem debaixo de rudimentos de homens, dos seus preceitos e dos seus achismos. Porque se vivesse debaixo da orientação, se vivessem debaixo da direção dada tão somente pelo Espírito Santo, se submetesse tão somente a Ele, não eram carnais e eram sim espirituais. Eles os veem na carne, te julga e te condena. Assim como a lei